Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Tempestade eu vi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. São todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor
Seja bem. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todo. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade. Obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso. Até onde tu estás, Senhor, no seu trono. Não há outro igual, não há, ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração.
noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha de noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, ele é digno, ele é santo. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Boa noite, mulheres, vocês estão bem? Quanto tempo eu não passo por aqui, né, gente? Tô aqui. Vocês estão bem? Fala boa noite, gente. Fala oi para mim. Boa noite, Aline. Boa Paz. noite. Boa noite. Não é possível. Aí sim, né? Não é possível que vocês estão tão cansadas assim. Hoje é segunda, pelo amor de Deus. Glória a Boa Deus. noite, glória a Deus. Boa noite. Eu tô vendo que tem muita mulher nova aqui, Tata. Glória a Deus por isso. Sejam todas bem-vindas. Conexão Feminina toda segunda-feira agora. É um prazer estar aqui hoje conduzindo. Um prazer ver a Lu de volta. Nunca mais tinha te visto. Que saudade, Lu. Vou te ver agora, te ouvir. Glória a Deus. Meninas, as que estão aqui pela primeira vez, eu não sei. Sejam todas bem-vindas. Conexão já está há 4 anos online, desde a pandemia. O Senhor entregou esse ministério poderoso para a Thalita. E tem edificado a vida de tantas mulheres, tantos testemunhos, tantos milagres já aconteceram, e aqui toda segunda-feira para dar aquele up na gente, né? Para segunda, para a semana. Então, vamos começar. Hoje a Lu vai derramar aqui uma porção do céu para nós. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair edificadas, porque essa mulher é mulher de Deus, poderosa na palavra, glória a Deus por isso. Eu vou orar então para a gente começar. Amém? Amém. Senhor Jesus, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais esse conexão começando. Eu peço, Espírito Santo, que a tua presença esteja conosco a partir de agora. Eu creio que já está, desde o momento que nós começamos esse louvor, Senhor. O Senhor é bem-vindo, o Senhor é o convidado de honra. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use poderosamente a tua serva nessa noite, Pai. Que o Senhor use a boca dela, que o Senhor fale conosco, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração.
Eu creio em nome de Jesus que a palavra que o Senhor preparou no coração dela é uma palavra que vai edificar cada uma aqui das tuas filhas. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor guarde e proteja a família da Lu, a casa, que nós repreendemos, Senhor, pelo poder do teu nome, toda retaliação, todo mal, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida da casa e da família, porque ela é uma serva do Senhor, ela está aqui, Senhor, para te representar como um instrumento teu nessa terra. Então, nós cremos que será poderoso essa conexão de hoje, nós estamos aqui para te ouvir, para te receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Lu, Oi, tô pode aqui. falar, pode falar. Glória a Deus. Tô muito feliz. Já participei outras vezes, né? E eu tava pensando justamente no que você falou, né? 4 anos aí, abençoando muitas mulheres, num tempo difícil, né? Eu acredito que foi e é uma oferta, né? Tanto para Thalita quanto para todas envolvidas, né? Esse tempo aí de 4 anos, semeando a palavra de Deus, semeando amor, né? Comprometimento também com a palavra, né? Então, eu estou muito feliz, de verdade, por participar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, tá bom. Eu tenho aí uma responsabilidade diante de Deus de transmitir a palavra dele e transmitir aquilo que ele quer falar para cada uma de nós, né? Porque eu tô junto nessa. A palavra é para todos, né? Não é só para quem está ouvindo, principalmente para mim, que os meus ouvidos estão mais próximos. Então, eu fico de verdade muito feliz por estar aqui e que seja um canal de bênção para a vida de vocês. Eu estava durante o dia e eu perguntei para o Senhor, eu falei, Pai, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não quero falar algo de mim, né? Não quero algo pronto, eu quero que o Senhor me direcione. E o Senhor colocou a palavra obedecer. Ele me deu um tema, e esse tema é obedecer. E diante desse tema, ele foi me dando, né, os versículos, enfim, foi me direcionando. E eu gostaria de começar aqui em Gênesis, na verdade, eu vou começar em Gênesis 6, no capítulo 9. Capítulo 6, quer dizer, e o versículo 9. Eu vou ler aqui para vocês. Ele começa dizendo que é a história da vida de Noé, né? E este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo. E andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eu acredito que muitas de nós já conhecem um pouco da história de Noé. Mas o Senhor me direcionou sobre obediência, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre a vida dele, o tempo que ele viveu, né? Que é um tempo bem parecido com esse tempo que nós temos vivido. Só que em outro tempo, vamos dizer assim, né? Só que naquele tempo também já era tudo estava muito difícil por multiplicar o pecado, né? A humanidade, ela estava se distanciando cada vez mais do Senhor depois da queda. E, ao mesmo tempo, eles estavam distraídos, né? Eles estavam distraídos, trabalhando, comprando, vendendo, plantando, colhendo, fazendo festas. E eles estavam vivendo a vida. E é bem comum isso para nós hoje em dia também. Muitos de nós estamos também fazendo as mesmas coisas, trabalhando, comprando, vendendo, enfim. Só que a palavra fala que o povo ele estava praticando, né, muita injustiça. Havia muita corrupção, maldade, havia também injustiça, prostituição, tudo pela ausência de Deus, né? Então, de acordo com que o ser humano foram se distanciando do Senhor, toda a maldade foi vindo. Então, cada vez mais que passava o tempo, né, foi multiplicando.
E hoje nós temos vivido um tempo assim também, um tempo difícil, um tempo que as pessoas estão vivendo as suas próprias vontades, vivendo os seus próprios direcionamento, enfim, aquilo que eles acreditam, né? Eu digo na maior parte, nós estamos dentro de tudo isso. Porém, assim como Noé, ele aqui representa um homem justo, um homem que era íntegro. E eu gostaria de também uma parte aqui no capítulo 5 de Gênesis 28, capítulo 5, versículo 28. Diz assim, a segunda parte, tá? Aí fala um pouco sobre Lameque, que foi o pai. Lameque gerou um filho chamado Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra, que o Senhor amaldiçoou. Então aqui, Lameque, ele colocou o nome de Noé, já com uma responsabilidade, já como uma bênção sobre a vida dele, que ele traria alívio, né? E realmente ele foi um homem que trouxe alívio. Foi um homem que andou em justiça e obedeceu a Deus. E assim, a palavra nos ensina, né? Assim como Lameque colocou o nome do seu filho, abençoando ele, nós como pais, mães, né? No caso, nós mães, temos que também abençoar os nossos filhos, mesmo nesse tempo, um tempo difícil, né? Ele nasceu com esse nome, que por significado era alívio. E a palavra, e assim, o judeu em si, ele tem muito isso, de escolher, quem escolhe o nome é o pai, e eles escolhem com o significado. E nós também devemos escolher um nome e com o significado para a vida dos nossos filhos. E aqui Lameque, ele colocou esse nome como uma profecia. O seu nome é uma profecia sobre você. Toda vez que as pessoas te chamam, ela está chamando o significado que existe na tua vida. Ela está, novamente, como uma profecia mesmo, sobre as nossas vidas. Então, a partir do momento que eu não gostava muito do meu nome, e a partir do momento que eu ficava assim, bom, é um nome composto, né, Lucy com Lene. E assim, não tinha ninguém com esse nome, dificilmente encontrei alguém na escola, às vezes encontrava uma pessoa muito distante, assim, mas não é um nome incomum. Só que quando eu fiquei sabendo, né, eu fui atrás do significado do meu nome, e eu vi que era um nome que, todo nome que começa com Lucy, é um nome de luz, né, um nome que traz, luminoso, luminosa. Então eu entendi, eu falei, bom, eu trago dentro de mim o Espírito Santo, e ele é a luz. Então eu tenho que transmitir essa luz, que seja uma profecia na minha vida, transmitir luz, não trevas, não escuridão. Que esse era o plano de Satanás sobre a minha vida, né? Mas os planos de Deus sempre bom. E a palavra diz que ele é a luz, né? Que aponta, que ilumina o caminho. Então, assim como eu, né, fui atrás de saber o significado do meu nome, você também precisa saber. Você precisa saber o que está sobre você. E assim, Lameque, né, foi usado por Deus para colocar o nome desse filho, profetizando esse novo tempo que viria. E o Senhor, ele se arrependeu, né, de ter criado, por ele ver a presença dele sendo totalmente retirada, né, da presença no povo. O Senhor, ele se arrependeu, né? Porém, ele viu em Noé um homem disposto, um homem justo. Que sejamos essas pessoas, né? Justa, no sentido de andar na justiça. Íntegras, na integridade do Senhor. Porque se a gente examinar a palavra de Deus, por mais que nós temos falhas, nós somos ser humano, né? Seres humanos, e nós erramos e pecamos. Mas o Senhor nos chama para o arrependimento. Então, cada vez que você errar, que você pecar, você pode se arrepender, você tem essa liberdade, né, diante de Deus de se arrepender. E o Senhor, com certeza, ele não vai te lançar em rosto. E caminhando aqui nessa parte de obediência, eu fui buscar o significado, né, de obedecer. No dicionário, ele fala que é submeter.
Você andar em obediência, você se submeter à vontade, né? Aqui tá como paz, enfim, de uma outra pessoa, de um líder, né? E aqui Noé, ele se submeteu à vontade de Deus. O interessante é que naquela época ainda não havia chovido. Então imagine Deus falando com Noé que haveria chuva. Ele nem conhecia o que era chuva. Ele nem sabia, né, como era uma arca. E assim o Senhor, como o primeiro arquiteto ali, deu para ele a planta e ele seguiu. Ele nunca havia feito nada parecido. E não tinha nada. Hoje em dia a gente tem, né, o Titanic, enfim, quantos outros navios foram construídos. Mas ele não tinha. Ele apenas obedeceu. E assim, em Tiago capítulo 4, versículo 7, fala assim: portanto, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, aqui, trazendo essa palavra de obedecer, é submeter. Se submeta a Deus, obedeça a Deus. Resista ao diabo. Resista às tentações de hoje. Resista à tentação de dar um jeitinho brasileiro, de querer passar a perna nos outros, de querer passar a perna, talvez no trabalho, em alguém, para conseguir uma promoção. Resista a tudo isso. Resista às tentações. Quem é solteira, resista, se preserve, né? Peça ao Senhor um esposo, o Senhor vai te dar. A palavra diz, não é bom que o homem esteja só. E ele não está dizendo só para o homem, que era Adão, ele está dizendo para nós também. Não é bom que andamos só. O Senhor vai te preparar. Você que está sozinho, o Senhor vai preparar uma pessoa. Mas esteja longe da prostituição, esteja longe daquilo que desagrada ao Senhor. Não caminhe pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias emoções. E caminhando um pouquinho mais em Hebreus, é quando o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que foi Paulo, mas não foi, não há uma certeza, né? Então, vamos colocar assim que não sabemos o escritor. E lá em Hebreus, se eu estou abrindo aqui. Aleluia. Que o Senhor fale com você. Que você ouça a voz dele e obedeça. Em nome de Jesus. Hebreus 11, 7. Só colocar nessa outra aqui, porque eu tô com outros versículos marcados. Esse capítulo começa nos falando sobre a fé, né? Eu vou começar lendo ele desde o comecinho. Fala da natureza da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, os antigos alcançaram testemunho. Através da fé, eles alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel, aí ele começa falando de Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de quem era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Aí também diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte
e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. No 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, é onde eu vou parar por aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda aconteceriam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, em Hebreus, para você ver, em Hebreus, está falando sobre a fé de Noé. E a fé, nós podemos dizer que também é obedecer. Quando você vê a palavra fé, você pode, né, trocar por obediência. Se você vê a palavra fé, obediência, você também pode trocar por submeter. Porque está tudo ligado, é tudo interligado. E uma outra parte também que nós podemos encaixar é ouvir, né? Ou escutar. A diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Esses dias eu dei um exemplo, né? É como se eu falasse para um dos meus filhos, né? Vou falar mais nova aqui. Beatriz, vai tomar banho. Ela está me ouvindo, né? Porque eu estou falando para ela, vai tomar banho. Agora, escutar, ela pegar as roupas dela, enfim, separar e ela ir tomar o banho dela. Então, para Deus, da mesma forma, nós podemos só ouvir ou escutar. Deus, como um pai, ele olha para nós e vê se a gente está só ouvindo ou só escutando. Ou escutando, né, no caso. Porque ouvir, você está ouvindo como um processo normal, né? Um processo mecânico do nosso corpo. Agora, se você está escutando, você está se posicionando para aquilo que ele realmente está falando. Diante dessa palavra que eu estou ministrando hoje, sobre Noé, ele escutou, né? Porque ele não apenas ele ouviu, mas ele seguiu. Como eu disse, num tempo difícil. Às vezes a gente lê a Bíblia achando que a Bíblia só tem histórias que deu tudo certo. E nem sempre, né? Quando a gente vai ler a Bíblia mesmo de capa a capa, nós vemos que todos esses homens de Deus, como Noé, como Abraão, também erraram. Também tem ali a sua humanidade. E Deus, eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso, porque Deus não oculta isso de nós. Por quê? Porque eles não são homens super-heróis. Eles são homens como eu e você, né? No caso, nós mulheres, que também, né, enfim, entre homem e mulher, no sentido de criação. Então, o Senhor, ele deixa bem claro na palavra dele, que ele escolheu homens e mulheres, como eu e você. A diferença entre eles é que aqui eles são exemplo. São exemplo de obediência, são exemplo de que seguiram ao Senhor. E aí a decisão também é nossa. Se nós vamos ser pessoas que obedecemos, pessoas que só ouvimos ou que escutamos. Nem sempre, eu como pastora, tem um tempo que nós estamos pastoreando pessoas no individual, antes mesmo de estar com a igreja, né? E a gente percebe que as pessoas, elas querem ouvir só o sim de Deus. E, gente, por favor, não façam isso. Quando a gente pergunta para o Senhor algo, a gente não pode escolher o que Deus vai falar. Porque muitas vezes as pessoas vêm com uma resposta pronta, achando que Deus tem que falar sim ou não. E não é verdade. Não é dessa forma. Deus não é algo manipulável. Se você quer ouvir a Deus, se você quer escutar ao Senhor, você tem que estar disposta.
né? Disposta a se ele vai falar sim ou se ele vai falar não. E que, de verdade, eu já experimentei, né? Do só ouvir e não seguir, e também de escutar e seguir. Nós temos vivido esse tempo, um tempo de escutar ao Senhor, pela salvação da nossa família, pela salvação de nós mesmos, né? Pela salvação dos nossos. Um posicionamento de uma pessoa, o quanto muda numa família, numa casa, num bairro, numa cidade, numa nação. Muitas vezes a gente fala sobre avivamento. E uma vez eu estava numa escola do Espírito Santo e alguém fez uma pergunta para um apóstolo. Ele estava falando sobre avivamento e as pessoas perguntaram para ele: apóstolo, como que nós conseguimos trazer o avivamento para o Brasil? E aí ele disse, né? Ó, o avivamento vem através de uma pessoa. Uma família, enfim, né? Então tudo começa por uma pessoa. Às vezes a gente quer mudança do nosso próximo, mudança daqueles que estão à nossa volta, mas a gente não quer ser a mudança. Então sejamos nós a mudança da nossa casa, da nossa família. Posicionamento nosso. Como o pastor Luciano Subirá fala, né? Que antes do pai dele, no caso o avô, se suicidou. Hoje todas nós conhecemos esse homem como um escritor, como um pastor, um grande homem de Deus. Por quê? Porque alguém, como o pai dele, decidiu seguir ao Senhor. E através do pai dele, o evangelho chegou nele e hoje tem chegado na vida dos filhos e netos. E assim foi com Noé. E assim é conosco. O Senhor, ele não escolhe, ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que se aproximam dele. Então, seja esse convite para você. Uma filha que se aproxima. Uma filha que não quer apenas a sua própria vontade. Né? Como tem uma canção que fala: nós não queremos suas mãos, nós queremos os seus pés. É muito fácil a gente se aproximar do Senhor. Tem 24 anos, né, que eu estou na igreja. E quantas vezes eu vi pessoas se achegando ao Senhor por causa de uma porta de emprego, por causa de algo que ela precisava. E tudo bem, ele pode tudo. Mas isso é só as mãos dele. Isso só são as bênçãos dele. Queira eu e você se aproximar dos pés dele. Dos pés como aquela mulher que derramou tudo que ela tinha, o que tinha de mais precioso aos pés dele. Né? Então, vamos buscá-lo pelo que ele é. Tem um outro louvor que fala muito comigo. Ele não é um ministério muito conhecido, mas ele fala que nem para pedir, nem para agradecer, apenas para abraçar ele. Então, se aproxime do Senhor apenas para abraçar ele, para sentir as batidas do coração dele. Por mais que aqui na terra, né, a gente não sinta algo, porque o Senhor, ele é espírito, mas ele toca nas nossas emoções. Ele toca no nosso corpo também, no nosso corpo físico. E ele quer se relacionar conosco. O nosso maior chamado é se relacionar com ele. Nosso maior propósito nessa terra. Há muito se fala sobre propósito. E eu também gosto muito de falar sobre isso. Mas o que o Senhor quer para as nossas vidas é que a gente entenda em primeiro lugar que o primeiro propósito que eu e você fomos formadas por nós estarmos aqui é para louvor e glória do nome dele. Em tudo que nós louvamos a ele. Não apenas com os nossos lábios, mas também com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa obediência. Nós, como mães, né, não sei se todas são, mas a maioria, e até você também, que é uma tia, enfim, você com certeza não vai querer pegar uma criança e cuidar dela e ela ser desobediente. Todos nós gostamos de falar, né, e o filho obedecer. E não é nem só para a nossa própria vontade. A obediência, ela é bênção para quem está
está exercendo ela. E o Senhor, ele é da mesma forma, né? Ele não quer apenas, ele não é um Deus de regras. Ele colocou regras para o nosso cuidado. Eu costumo dizer que assim como quando eu estava fazendo o meu CFC, e a professora ela estava falando, né, o quanto ali as regras de trânsito foram mudando, né? E hoje a gente percebe, né, e tem a lei também de quem está alcoolizado. E o quanto é importante quem está dirigindo seguir essa regra. Porque é tanto ela se autoprotege e ela também protege outros. Então as leis do Senhor, ela é da mesma forma. Elas são feitas, elas são, o Senhor estabeleceu para a proteção do ser humano, né? De acordo com que o homem foi se afastando, o Senhor foi colocando, não, isso aqui é melhor colocar eles longe dessa. E ele foi fazendo para nossa autoproteção e para a proteção dos outros também. Então tudo que Deus faz, como um pai, ele faz para nossa proteção. Então se ele fala sim, tá tudo certo, pode ir, sinal tá verde. Mas se ele falar não, não seja desobediente. Não queira um sim de Deus se ele tem não para você. Não queira. Porque de verdade, melhor é estar na vontade dele. Porque ele sempre, como eu disse, como um pai, ele quer nos proteger. E assim como o Senhor disse, né, sobre Abraão também, que é um dos homens de grande fé, conhecido como o pai da fé. O Senhor falou que não poderia ocultar nada de Abraão. Ele, ou seja, o próprio Deus não, tipo, eu não vou deixar de falar algo que eu pensei em fazer, que eu desejo de fazer, que eu vou fazer. Eu não vou ocultar isso do meu filho. E assim é conosco, o Senhor divide conosco também, quando a gente se torna amigo. Quando a gente se torna esse filho íntimo, esse filho que está próximo, não só das mãos, não só daquilo que ele pode fazer, porque ele pode tudo, ele é onipresente, onisciente, ele é o Jeová Rafá, Jeová Nissi, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Tudo aquilo que nós almejamos está nele, está dentro dele. Eu costumo dizer que num período mais difícil da minha vida, eu disse, Senhor, por que o Senhor se afastou de mim? E ele disse assim, na verdade não fui eu que me afastei, foi você que se afastou. Isso mesmo dentro da igreja. Então, às vezes, nós estamos dentro das igrejas, estamos afastados da vontade de Deus, afastados daquilo que ele tem para nós. Então, o que ele queria, desde o início, era se relacionar comigo. E eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi de me relacionar com ele, de ser curada, de estar nesse processo de formação, né? Eu não vou dizer que eu já alcancei tudo, porque, na verdade, quanto mais a gente caminha e a gente está caminhando, a gente percebe que tem áreas da nossa vida que a gente ainda está sendo tocada e outras partes que a gente percebe também que o quanto a gente já avançou. E não tem problema não, tá tudo certo. Andar com ele é andar em processo de identidade, saber quem você é. Para que você está aqui? Existe um propósito. Como eu disse do nome. O seu nome já vai falar bastante a teu respeito. Traga como uma profecia para a tua vida. Pesquise. Saiba para que o Senhor te chamou. Né? Lógico que eu disse, primeiramente servir Ele, mas depois é um processo que Ele começa a falar de nós, sobre a nossa identidade. No Senhor, Ele é a nossa fonte. E só nele, dentro dele, é que nós vamos descobrir muitas coisas que a gente precisa. Eu brinco, né? E eu falo que às vezes a gente gostaria de dar um Google e saber, né? Para que eu nasci? Seria bem mais fácil. Mas, não que seja difícil, mas vai levar tempo, leva tempo. Um tempo de construção. Eu lembro que durante a pandemia mesmo, eu falei assim, meu Deus,
eu vou colocar em prática tudo aquilo que o meu pastor tem nos ensinado, né? Até então eu só achava que ele era um homem de Deus e gostava do testemunho dele. Só que aí o Senhor falou assim: tá bom, ele tem a vida dele comigo, e você? O que você vai fazer? E eu disse: Senhor, eu quero te conhecer. Então ele falou: começa a falar, começa a fazer aquilo que o seu pastor fez, gaste tempo comigo, invista tempo comigo. E eu comecei a fazer isso. E eu lembro que eu acordava, acho que acordava umas 5h30 para ir trabalhar. E como eu estava em casa, estava trabalhando de casa, né? Eu falei: bom, agora eu tenho todo esse período para mim, pelo menos 1 hora desse período eu vou ter tempo com Deus. E eu comecei a passar tempo com o Senhor. E quantas vezes a minha mente queria sair daquele lugar, que é o lugar secreto, o lugar com Deus. Quantas vezes a minha mente fugia, né? Ora, se preocupando, como será o dia de amanhã, e notícias ruins. Embora, de verdade, eu não gosto de ficar escutando notícias ruins, tá? Na TV. E não é que eu tô fugindo daquilo que tá acontecendo. Mas eu penso que a última palavra é de Deus. Eu posso até saber o que está acontecendo no mundo, mas eu não coloco isso no meu coração. Porque eu sei que aquele que governa tudo é o Senhor. E eu sei que existem pragas, pestes, que não é a vontade dele, mas também aponta para o fim. Né? Infelizmente, também aponta para o distanciamento das pessoas de Deus, né? Como diz, por multiplicar o pecado. Da mesma forma aconteceu com Noé. Então, eu comecei a buscar o Senhor. E quantas vezes eu perguntei para ele: pai, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Eu não sou um erro. Por que eu nasci? Né? Agora que eu sei que eu não sou um erro, porque até então eu achava que eu era um erro, né? Um erro da minha mãe e do meu pai. Senhor, para que eu nasci? O que o Senhor tem na minha vida? E ele começou a falar. E foi de pouco em pouco. Quantas vezes eu achava que eu estava falando sozinha. Mas eu lembro que muitas vezes depois que eu saía, uma palavra que eu recebia, ele mesmo falava comigo. Muitas vezes ele falou comigo. Falou: você é uma libertadora. E eu disse: nossa, uma pessoa que totalmente presa, como que vai ser libertadora? Tudo aquilo que o mal tem, né? Talvez ele transfigurou, né? Aquilo, enfim, de mentiras na tua vida. Ao contrário. O que o Senhor tem para nós é totalmente ao contrário do que o mal já falou. Então eu fui vendo que tudo aquilo que o mal falava para mim era totalmente ao contrário do que Deus pensava ao meu respeito. E sabiam de mim, da minha essência, que não era aquela frágil, não era aquela medrosa, não era aquela que gostava de se esconder, totalmente tímida, aquela que não gostava muito de se relacionar. Não era o que Deus tinha para minha vida, né? E aí foi totalmente ao contrário. Então ele foi trabalhando na minha identidade, em quem eu sou. E assim também, gostaria também de falar um pouco sobre Noé, o tempo que ele investiu, né? Ele levou 120 anos para construir, né, a arca. Então, olha só, uma vez ele escutou e ele demorou todo esse tempo. Vamos dizer que hoje seria uma vida, né? Porque a nossa estimativa não é nem essa de vida, né? Então, ele levou uma vida construindo essa arca. Então, construa na tua vida essa arca, que seja um refrigério para pessoas, que seja um refrigério para tua família, que seja como uma árvore que dá sombra para as pessoas. Então, se hoje, de verdade, eu tenho algo a oferecer, é porque eu decidi. E decida você, né? Todos os dias que venha ser essa nossa decisão. Muitas vezes dá vontade de aceitar Jesus todos os domingos, né? Quando é feito o apelo
que na verdade nem gosto dessa palavra apelo, porque a gente não precisa apelar para ninguém aceitar Jesus. Ele é que nos aceita, porque ele derramou seu sangue por nós. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então é ele que nos aceita, como o filho pródigo, um filho que estava distante do pai. Eu não sei se tem alguém aqui distante do pai, o Senhor chama e convida você. Volte a congregar, volte para uma igreja, volte para um lugar seguro, uma arca, um lugar que não vai ser fácil. Não temos muito desafio. Você acha que Noé não teve desafio? Você acha que Noé não aguentava mais limpar a sujeira que os animais faziam? Você acha que as filhas não tiveram período menstrual lá dentro e também tiveram tempo difícil? E, enfim, brigas, dificuldade, né, de relacionamento. Porque quer a gente ter dificuldade é ficar preso todo mundo no lugar. Enfim, esperando uma chuva passar que parecia que nunca ia passar. Será que a gente vai ficar aqui para sempre? Meu Deus, a nossa vida vai ser aqui dentro. O Senhor nos chama para ser igreja, né? Nós somos igreja individualmente, mas também precisamos estar conectado com o corpo. Essa mão aqui, ó. Se eu arrancar esse dedo, ele perde a vida. Então, todos nós precisamos estar conectados ao corpo, por mais que seja difícil, por mais que talvez você passou por alguma desilusão. O Senhor te chama de volta, filho. Vem, volte a congregar, volte a se relacionar. Através do relacionamento, a gente amadurece. Nós temos vivido isso na prática, não só como líderes, mas também como filhos, como igreja. O quanto que a gente cresce lidando com pessoas. Quantas pessoas também já me disseram, Lu, eu gosto de ir para a igreja só para escutar o culto e ir embora. Não, vá para a igreja para prestar o seu culto a ele. E o culto também é se relacionar. O culto também é um culto racional. É entender que os nossos irmãos são falhos, como eu e você. As pessoas são falhas, as pessoas não têm, como Noé aqui, habilidades. Não, eles são chamados por Deus e eu vejo a igreja como um ponto de socorro. Um lugar que tem um ferido de um lado, outro ferido do outro, às vezes um mais ferido do que outro. Mas é o lugar onde o Senhor nos chamou. É a arca para esse tempo. Então se conecte, não deixe de viver em comunhão com a igreja. Não, o Senhor nos chamou para esse tempo também. E eu entendo isso. Que é para ajudar, para direcionar, para ser nem que seja uma placa que aponta o caminho. Para os irmãos, né? Enfim, para quem estiver ouvindo, seguir, né, a voz do Senhor. Eu lembro que o Senhor dizia, né? Em muitas outras vezes também, mas eu anotei aqui em Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Toda vez que o Senhor ia falar com Israel, ele falava, ouve, ó Israel. E em hebraico ele também dizia Ben Israel, que significa filhos, né, de Israel. Então, toda vez que o Senhor, ele falava e ainda fala hoje, né, ele fala, ouve, segue o que o Senhor tem dito, segue a vontade dele para esse tempo, que é se distanciar do mal, que é inclinar o teu coração, os teus ouvidos à vontade dele. Não as nossas próprias vontades, como eu disse. É seguir aquilo que ele tem para nós. E as palavras dele é vida, né? Vida e vida eterna. E também são paz, são pensamentos de paz que ele tem ao nosso respeito. Então, que nós estejamos prontos aqui dentro desse escutar, seguir o que o Senhor tem para nossa vida. Com certeza você vai ser abençoado. Eu, muitas vezes, não vou saber para aquilo que você nasceu. Mas ele sabe. E ele tem um propósito na tua vida. Eu lembro que foi para Jeremias que o Senhor disse, né?
Desde o ventre, o Senhor diz para Jeremias que escolheu ele para as nações, para ser um profeta às nações. Então, o Senhor tem um propósito, um chamado específico nas nossas vidas, desde o ventre. Por isso, nós passamos por tanta dificuldade. Por isso, muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e não sabe, e muitas vezes está ligado ao que você foi chamado, o seu propósito, né? Ao que o Senhor te chamou. Então, entenda, em primeiro lugar, é buscá-lo. Então, em tudo, busque ao Senhor. Se incline a Ele, à vontade dEle, ao desejo dEle. E aquilo que Ele tem para a sua vida específico. Com certeza, eu tenho certeza disso. Porque Ele tem deixado cada dia mais claro para mim. Como eu já disse para vocês. Através do buscar, né? Do meu investir tempo com Ele. Ele foi me dizendo. E de verdade, o que eu estou vivendo hoje, que era ser uma pastora em tempo integral, não era a minha vontade, não era o meu desejo. Mas eu digo a vocês que a vontade dele sempre é melhor. Sempre melhor do que a gente pensa. Porque eu imaginava assim, eu acredito que o Senhor vai me abençoar e eu vou ser talvez uma... Só um minutinho. Eu posso... mesmo agora com os meus filhos maiores, né, que eu consigo ter mais tempo para estudar, eu vou conseguir terminar uma faculdade, porque eu comecei a fazer gestão de finanças, não terminei, quando os meus filhos ainda estavam pequenos, e aí eu fiquei pensando, quem sabe agora eu vou conseguir voltar, né, e não que eu estou impedida, sabe, mas hoje eu vejo que, na verdade, tudo que eu quero é direcionado àquilo que o Senhor tem me destinado. Então, tudo que eu estudar, tudo aquilo que eu me empenhar, é para aquilo que eu estou vivendo hoje, que é o pastoreio, né? Então, eu ficava pensando de diversas formas, e hoje ele tem me direcionado, e eu estou muito feliz por isso, porque eu não deixo de estudar, eu estudo a palavra, eu não deixo de buscar a presença dele, e ao mesmo tempo que a gente se desgasta, né, cuidando de pessoas, a gente também é cuidado, né? Por ele, a gente também amadurece. Então, fácil não é. Né? Muitas pessoas falam, não é fácil cuidar de pessoas. Não é fácil mesmo. Porque eu sempre penso em Moisés. Primeiramente em Moisés, e também penso em Jesus. Né? Porque Moisés, ele foi um exemplo para nós. Como um líder, né? Eu não sei se você exerce, talvez, algo de liderança. E, na verdade, todos nós somos chamados para líder. Muitas vezes é nós que não queremos. Mas o chamado para cada uma de nós é liderança. Né? O Senhor tem liderança para nós. E aí dependendo em vários aspectos, né? Você pode ser uma líder no trabalho, você pode ser uma líder na igreja. Enfim, aonde você for, você carrega a liderança. Porque nós somos imagem e semelhança. E Deus é líder, né? Deus, ele não tem como não ser, né, líder, sendo que você é imagem e semelhança de alguém que é líder. Então, com certeza, se você se voltar a ele, e todo aquele contexto, talvez, de família, né, eu costumo dizer, eu li um livro, que ele fala sobre liderança, né, e ele fala que muitas vezes nós somos criados como ovelhas, mas, na verdade, a gente não é uma ovelha. A gente, no caso de liderança, tá? Nós somos leões. No caso aqui, leoas. Só que a gente foi criado como uma ovelha. A ovelha, ela tem uma visão turva. Ela não consegue enxergar longe, por isso ela precisa do pastor. Então, nós sabemos que como a gente tem um pastor, que é o Senhor Jesus, e assim nós somos ovelhas. Mas aqui na terra, ele chamou a gente para governar. Então, a gente precisa se conectar a ele. Para a gente entender, né, o real intuito que ele tem para as nossas vidas. Que é essa liderança. Exercer esse lugar de liderança. Que não é, né, talvez uma família que
te ensinou, não, você sempre, enfim, aquele que só sabe trabalhar para os outros, não sabe ser um empresário, aquele que acha que é só algo específico, sabe? No sentido de não estar como um líder. Ele apenas, ele quer estar, como a palavra fala, né? Cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para liderar. Só que nós, por causa dessa distorção, a gente acaba querendo o lugar de cauda, não de cabeça. E ele quer restaurar toda essa parte para que a gente entre no querer dele. Como eu disse também aqui, Moisés não era um homem perfeito. Ele, enfim, teve a melhor educação na época, porque o Egito tinha a melhor educação. Mas depois que ele cometeu o homicídio, né, lá do egípcio, ele foi se esconder. E ele passou um outro tempo com Deus. E esse tempo foi no deserto. Um tempo de restaurar, né? De mostrar realmente quem ele era. Acredito que ali no Egito ele tinha um nome da época, né? Porque normalmente eles colocavam um nome ali da própria cultura. Então, até isso ele precisou ser restaurado. Até isso ele precisou de entender que o Senhor tinha algo na vida dele, que ele era um judeu, mas foi uma proteção de Deus ele ter ido para aquele local. Então você vê que tudo aponta, né, para a vontade do Senhor. Então se você começar a analisar na tua história, tudo que você passou muitas vezes foi a proteção de Deus, te livrando, cuidando. Muitas vezes você pode olhar também e ver por que Deus não estava aqui, por que ele deixou acontecer. Com certeza, se aconteceu algo ruim, não foi a vontade dele. Nunca é. Né? Na verdade, as pessoas, elas se deixam ser usadas pelo inimigo, porque também a própria palavra fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então, os demônios, eles se apossam de pessoas que dão brechas. E ali, sim, é cometido, né? O erro, o pecado, a maldade, a distorção. Saiba que se acontecer alguma coisa de ruim na tua vida, não foi Deus, não foi a vontade dele. Agora, sim, se você analisar, né, eu costumo dizer até para os meus filhos, o Senhor nos dá o livramento todo o tempo. Muitas vezes a gente nem sabe quantos livramentos a gente já teve naquele dia. E é real. Ele cuida das nossas vidas o tempo todo. Ele não dorme, né? Ele está a cuidar de nós. Então, por que não escutar o que esse Deus maravilhoso, o que esse Pai, que eu gosto de chamar ele de Pai porque ele é Pai. E por que não ouvir ele, não escutar, não obedecer aquilo que ele tem para as nossas vidas? Não tem como. Então você que está aí me ouvindo, se você está afastada, volte para os caminhos do Senhor. Não fique longe, não fique distante. Não fique fora dessa arca. A arca é para proteção. Volte para os caminhos dele. E você que já está, não saia. Os dias são maus e vão vir mais dias difíceis. Por isso a gente tem que preparar os nossos filhos, enfim, os nossos netos, para um outro tempo que vai vir. Como Moisés preparou Josué, uma próxima geração. E a gente precisa preparar os próximos, né, na palavra, enfim, no conhecer a Deus. Porque aqui Israel, né, e em muitas outras partes que tem histórias ruins que aconteceram, é porque o povo se distanciou. É que o povo deixou de, como diz a palavra, o Senhor deu conselhos, né, a Josué, dizendo que ele deveria pensar dia e noite. Né? Muitas vezes a gente não consegue ler, mas a gente pode ler um versículo e meditar nele, ruminar ele, pensar nele. E mais do que só ler, é viver. Eu estou inclusa nesse versículo que eu li hoje, como diz aqui, ó, ouve, ó Israel.
Nosso Deus, ouve o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, ouve. Ame o Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Não coloque filho, não coloque esposo, não coloque negócios, não coloque nada em primeiro lugar. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, com certeza. Tudo quanto fizermos prosperará. E essa palavra prosperar é em todas as áreas. Não é só financeiramente. O financeiro é só um desses galhos dessa árvore que nós somos, né? Como diz em Salmo 1, bem-aventurado. Bem-aventurado somos nós. Quando nós estamos no Senhor, quando nós se desviamos do mal. E como essa árvore, nós vamos ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, que tudo quanto ela fizer prosperará. Então, com certeza, o Senhor tem para mim e para você palavras de bênção e não de mal. Ele tem para nós esconderijo, mesmo num tempo difícil, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo hoje. Ah, Lu, minha vida não está um caos. Eu não estou dizendo individualmente, eu estou dizendo como população. Se a gente olhar o Brasil em si, enfim, a situação hoje. Examine uns anos atrás e agora esses anos para frente. O quanto multiplicou o pecado. O quanto as pessoas têm se afastado de Deus. Mas nós devemos ficar firmes. Nós devemos buscar Ele em primeiro lugar e se dedicar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Com certeza, nós vamos ser, como eu disse, né? Essa árvore que dá sombra para outros. Então, viva o propósito do Senhor na tua vida. Lu, ainda eu não sei, mas esteja fazendo algo para Deus. Com certeza Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar, Ele vai te deixar com mais clareza do que Ele tem para você. Eu tenho, de verdade, tenho certeza disso que eu estou falando, tá? Porque nós temos vivido isso. A vontade de Deus. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Que vocês possam entender, né? O que Ele quis transmitir para cada uma de vocês. O que Ele falou para vocês através da minha vida. Porque eu também peguei a minha parte, a minha porção. É para todas nós. Nós estamos aqui para louvar Ele, para engrandecer Ele. Não é a minha vontade, não é na minha força, é na força dEle. Então, eu estou aqui sustentada por Ele. Eu disse, Senhor, eu tenho uma responsabilidade contigo de transmitir aquilo que o Senhor quer falar. Talvez você já tenha ouvido até dele, mas você ainda não está com um ouvido tão apurado. No meio das outras vozes, no meio do medo, no meio de tantas indecisões, você não consegue ouvir, né? Mas a vontade dele, como eu disse, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando você sentir paz no teu coração, você tenha certeza que você está seguindo o que ele está falando, mesmo em meio à adversidade, mesmo como Noé, num tempo difícil, num tempo que ele falava e o povo não se dobrava. Apenas ele e a família foi para dentro da arca e os animais. E tá tudo certo, porque foi quem ouviu, quem estava com ele de verdade, era a família dele, né? E os animais, porque já são obedientes por natureza. Os animais não são como nós, né? A gente que acha que pode tomar as nossas próprias decisões. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, através do Senhor. É isso, obedeça. Se incline a Ele. Escute o que Ele tem para você. Fé, tenha fé. Fé nesse tempo. A fé, ela é primordial. Sem fé é impossível agradar a Ele. Então, fique na paz. Eu amo a cada um de vocês com o amor de Cristo. O amor que Ele coloca no meu coração. E esteja firme. Firme na palavra dEle. Firme na vontade dEle. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Lu. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Eu só quero saber quem que correu enquanto a Lu estava ministrando para saber o significado do nome, porque eu fiz isso. Eu Amém. saí Boa noite. correndo.
A Também. Adriana já viu, a Adriana levantou a mão, Elisa, quem mais? A Michelle. Gente, eu saí correndo, Dani. Eu falei, peraí, que eu quero saber. Eu só tô esperando acabar o culto. Gente, olha só, o meu nome, o significado é nobre, de linhagem nobre. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse. E olha só, em uma linguagem mais filosófica, a noção de nobreza está relacionada com valores morais humanos como generosidade, lealdade, honestidade e bom caráter. Oh, meu Deus do céu! Glória a Deus, olha só. Amei essa. Eu já estou profetizando sobre a minha vida, essa nobreza que está no meu nome. Eu já tomei posse. Ai, Lu, eu Deixa eu amei só falar uma isso. coisa aqui. Só respondendo, eu não consegui responder pela mensagem, por isso que eu caí. Teve uma das irmãs aí que perguntou se eu tenho parente com a Elaine. Elaine Rai. Sou sim, eu sou prima dela, tá? Quem foi das irmãs aí que perguntou? A Dani, que conhece Deus e o mundo, né, Dani? Meu Deus do céu. Agora que eu vi ele, eu não tinha visto. Ela é minha prima, viu? Foi eu mesmo. Ela mora no Valo Velho. Isso. A mãe da Olha Tainá. essa Dani. Olha essa Dani, tá vendo, gente? Ela foi minha cunhada. A Dani conhece todo mundo, gente. Olha, é uma benção. Ó, eu falei, Dani, essa pastora Lu, deixa eu interromper rapidinho. A pastora Lu, que tem a igreja no Capão, que eu falei para você ir lá na igreja dela conhecer, que é uma benção. Então, ó, já tem gente conhecida em comum aí, ó. É um passo para você ir lá conhecer o ministério dela, que é uma benção. Viu, Dani? Sem Amém. correr. Chega de Pode fugir. deixar. Vou ver um dia aí para marcar para ir lá conhecer. A Dani tá pior do que Jonas, viu, Lu? A Dani tá pior Pode que não, Jonas. mano. Manda para E, ela ó, interesse lá, gente. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que a Lu tava falando sobre ouvir e escutar, e eu tô falando da Dani de Jonas, mas eu fui tipo isso. A Lu aqui é um grande testemunho, Thalita, quantas vezes eu ouvi falar de Jesus através da vida da Thalita, da Lu. A Lu ia na minha casa, foi lá na minha casa uma vez, rolou um mover lá, eu não era nem crente, não sabia nada que estava acontecendo, gente. Por Deus, eu falava assim, meu Deus, Jesus está me chamando aqui, eu só estava ouvindo. Hoje, né, eu estou falando isso, eu só estava ouvindo falar de Jesus o tempo inteiro, né, até que eu consegui escutar verdadeiramente, né, quando ele realmente falou e eu escutei, porque por quantas vezes eu ouvia, as pessoas falavam, o Senhor falava, e eu ouvia falar de Jesus e eu não escutava. E está aqui, ó, 2 testemunhas hoje desse período, né, que tanto o Senhor me chamava, eu não dava nem moral para ele, não dava nem bola, gente. Viu, Dani? Glória a Deus por isso. Vai, para de ficar só ouvindo e vai escutar Jesus falar com você. Mas que palavra poderosa, gente. É muito forte, assim, a gente... Né, a Lu foi ministrando e foi passando um filme na minha cabeça mesmo, de verdade, assim. Primeiro esse impacto para mim, que foi o seu nome é uma profecia, né? O nosso nome é uma profecia. E quando ela foi falando sobre a diferença de ouvir e escutar, e eu comparando nessa ministração, todas as vezes que eu literalmente não ouvi, não escutei aquilo que o Senhor estava falando comigo, que o Senhor estava me chamando, a partir do momento que a gente escuta e a gente tem que literalmente tomar posse da promessa que o Senhor tem para nós, entrar no campo de obediência, de renúncia, né? É essa a maior luta para a gente permanecer. Só que quando a gente realmente experimenta viver na presença do Senhor, a gente faz aquela pergunta: por que eu demorei tanto? Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu demorei tanto para escutar quando o Senhor estava me chamando? E eu creio, Lu, porque eu senti no meu espírito que tem mulheres aqui que realmente estão fugindo, não é só a Dani. Tem mulheres aqui que estão precisando se posicionar de verdade com o Senhor,
que o Senhor está Amém. chegando e está Lu, correndo. Quem está falando amém aí? Elisa? sou eu. Lu, minha mãe tá aí. Minha mãe tá assistindo a live. Eita, Glória Glória! a Deus. Então, se Ó, tiver mulher fujona aqui, eu, pode voltar para a presença do deixa, Senhor. deixa eu contar do meu nome. O meu é a mãe de João Batista, Elizabeth. Lógico que eu não O seu sabia, né? Eu fui fuçar, agora eu achei. E o significado de Elizabeth, qual que é? Você viu? E Procura lá, significado de Elizabeth. desagrada a Deus ou ainda Deus é abundância. É o quê? Consagrada a Deus. Consagrada a Deus, tá vendo? E Glória a Deus. Deus é abundância. Glória a Deus, é Eu tô isso. esperando a abundância. Ai, gente, que Ai, bem. gente, que beijo, foi maravilhoso. Muito Glória a bom. Deus. Tata, pode falar. Você quer falar? Eu quero primeiro agradecer a Lu mais uma vez, né? Que a Lu é bênção na minha vida. Ela, o Dani, são pastores abençoados, que são os nossos pastores também, desde sempre, assim. Já fiz muito culto de casais com eles e amo muito demais a vida deles. E quero dizer o quanto essa palavra realmente veio de confirmação, de encontro. Hoje eu até cheguei a gravar, fui buscar meu filho na escola e o Senhor veio falando comigo sobre obediência, exatamente. E eu até gravei um vídeo dirigindo falando sobre obediência, mas deu uns 4 minutos. Aí eu falei, não vai dar para postar 4 minutos de vídeo. Vou tentar encurtar. Mas o Senhor falava exatamente isso sobre obediência. E o quanto realmente é difícil, né, gente? Em alguns aspectos, ser obediente realmente. Porque o Senhor às vezes tem algumas promessas na nossa vida, ou às vezes a gente tem algum processo, e é difícil porque a gente quer colocar a nossa mão. Às vezes a gente fala que a gente crê, mas a gente está querendo dar um jeitinho e falar, não, então tá bom, Senhor. Já que tá demorando, eu acho que não é para ser, então eu vou pro outro caminho aqui. Então, gente, o quanto é difícil ser obediente. E aí o Senhor me fez lembrar vários versículos que lembram sobre obediência. E é igual a Lu falou, a obediência está muito relacionada à fé, né? Então, se a gente for olhar a mulher do fluxo de sangue, ela teve 12 anos de fluxo de sangue, mas ela teve fé e ela ouviu falar. Então, alguém falou para ela que curava e ela obedeceu a essa pessoa, né? Jairo, ele mesmo, Jesus chegando na porta da casa dele, o pessoal falando, sua filha já morreu. O Jesus falou, não, deixa que eu vou entrar, que ela tá dormindo. E ele obedeceu, deixou entrar e viveu a promessa, viveu o milagre. Então, Naamã mandou mergulhar 7 vezes. O Senhor poderia ter curado já de cara, nem mergulhado. Mas, às vezes, o processo é necessário para que a gente venha aprender determinadas coisas. Então, às vezes, é necessário que a gente passe por algumas coisas. O Senhor não quer ver a gente sofrendo. É que a gente, como ser humano, como humano, a gente sofre em meio ao processo, né? Às vezes é dolorido para a gente porque a gente é cabeça dura. Porque o Senhor ele tá abrindo a nossa mente, mas às vezes a gente é tão cabeça dura que a gente fica sofrendo no processo. Então, o Senhor me fez pensar nisso, de obediência, de fé, realmente de processo, porque é muito difícil, a gente sofre, às vezes, por antecipação. Essa semana aconteceu esse acidente que está todo mundo comentando, e aí eu até postei que realmente, às vezes acontece alguma coisa com a gente está lá reclamando, caramba, era para ter pego esse voo, era para eu ter ido, mas não era, o seu processo não é esse, o Senhor não tinha isso para sua vida, e foi liberto. Então, assim, tantas coisas que acontecem, a gente passa por um processo e a gente fica sofrendo, e na verdade a gente só tem que ser obediente e ter fé, falar, Senhor, eis-me aqui, tô aqui, mas não desanimar, como a Lu falou, a gente pode até ouvir as notícias ruins, mas a gente não pode guardar a notícia ruim no nosso coração, a gente não pode levar isso, a gente tem que realmente obedecer e ter fé. E não é fácil, mas todo dia a gente tem que trabalhar isso, né? Eu falo, meu esposo, ele viaja muito. E aí, todo momento eu fico, quando eu vejo essas coisas, eu falo, Senhor, tá repreendido.
Ontem meu pai me ligou à noite, eu falei assim, eu tava assistindo Fantástico, eu chorei, que eu até desidratei, de tanto que eu chorei, de ver as famílias, porque por um lado a gente passa na nossa cabeça, Deus me livre e guarde, se fosse eu no meu lugar, eu tô aqui ansiosa esperando meu esposo, ele não passou o Dia dos Pais com a gente, eu fui de manhã, fui no mercado, fiz uma compra, queria preparar um super café para ele, comprei um bolo, meu filho estava fazendo um monte de cartinha para a gente colocar aqui de Dia dos Pais, que eu ia buscar ele em Campinas às 11 horas, e aí ele me ligou 6 horas da tarde falando assim, Thalita, eu não vou chegar hoje, porque um avião em Campinas estourou o pneu, e fechou o aeroporto de Campinas e eu não vou conseguir voltar hoje. Eu tô voltando para Recife, vou pegar 5 horas de ônibus para poder pegar um avião amanhã cedinho em Guarulhos e voltar para casa. E aí eu falei, na hora eu falei assim, caramba, porque a gente tava tanto na expectativa, nem abrir o bolo. Meu filho queria comer o bolo, nem abrir, porque a gente queria ter ele aqui. E aí depois, na hora eu falei assim, Thalita, mas você postou essa semana. Dai glória a Deus, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe do que ele está livrando, do que está acontecendo, né? Então a gente tem que ser grato e a gente tem que ser obediente. Se aconteceu isso, amém, Senhor. É para ir? Então vamos, Senhor. Não tem que ficar, que não, vai lá, tenta outro jeito, dá seu jeito. Não, aconteceu o que era para acontecer. É respeitar o processo, obedecer e agradecer ao Senhor. Porque realmente, como a Lu falou, ele sabe de todas as coisas. Os planos dele são melhores. Ela nunca se imaginou e olha hoje, ela está coordenando uma igreja, né? É uma pastora de uma igreja. A Aline nunca se viu, só ouvia. E hoje está liderando o devocional das manas, 50, 60 mulheres aí. No grupo, no WhatsApp, tem umas 100 e poucas, né? Mas do dia a dia é assim, eu também nunca me imaginei. E hoje estou aqui liderando Conexão Feminina há 4 anos. Então, os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos. Mas a gente realmente precisa estar buscando a Ele, estar sensível e obedecer realmente. Então, essa palavra falou muito, assim, foi realmente confirmação de algo que ele falou comigo essa manhã, que eu até cheguei a gravar, depois eu posto para vocês, vou tentar encurtar um pouquinho o vídeo. Mas só queria dizer isso, que foi bênção demais, Lu. Obrigada, Deus falou muito comigo. Que tem algumas coisas que eu sei que eu ainda, como diz a Lu, né, algumas coisas a gente sabe que a gente passa direto, outras coisas a gente sabe que a gente está reprovado e a gente ainda precisa ralar um pouquinho para passar nesse teste. Eu tenho algumas coisas que eu preciso, por isso que o senhor tem falado. Confirmou, porque tem coisas que ainda precisa ser melhorado e muito, e muito. Obrigada mesmo pela palavra, foi bênção. Tata, se ninguém tiver nada para melhorar, então vem aqui e põe a mão na minha cabeça. Ora por mim que eu tô precisando. Se alguém falar assim, tá zeradinho, tá tudo aqui, ó, ok, eu vou falar, então vem cá, gata, ora que irmã, põe a mão na minha cabeça que eu recebo. Verdade, amiga, verdade. Pode falar, Lu. Gente, rapidinho, né? Falando sobre isso, esses dias um dia desse aí, já tem um tempo, na verdade, a minha sogra comentou comigo, né? Ela sai, acho que 4 horas da manhã, né? Ela mora ali no Jangadeiro. E ela falou assim, eu não costumo acordar atrasada, né? Eu coloco o horário certinho para acordar e tal. E aí ela se atrasou, assim, ela se enrolou, sabe? E aí ela tava chateada porque ela ia chegar atrasada, né? Porque 5 minutos você acaba perdendo. Eu acho que ela se atrasou ali uns 10 minutos. Ela falou, quando ela chegou no ponto, o rapaz falou para ela, ainda bem que você chegou agora, acabaram de assaltar todo mundo que tava no ponto. Então, assim, tudo que Deus faz, né? Você vê, ela se atrasou, mas ela também foi poupada, né? Então, assim, tanto a vida dela, quanto os pertences dela também. Então, às vezes, até um atraso, enfim, lógico, a gente não vai colocar isso como justificativa, mas eu tô dizendo que, assim, às vezes, você vê, ela tá sempre, né, acorda no horário, tudo bonitinho, e um atraso ali, de se enrolar mesmo, ela acabou sendo cuidada ali por Deus, né? Então, eu vejo isso como um cuidado de Deus. Então, todo o tempo. Isso foi um livramento que, às vezes, ela nem... Se o rapaz estivesse lá, que ele não tivesse visto, ela nem ia saber. Né? Então, todo o tempo o Senhor está livrando as nossas vidas, cuidando de nós. Entenda, né?
Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está cuidando. Ele cuida, né? Ele cuida e livra a gente de coisas que a gente nem imagina. É isso. Obrigado, gente. É só a gente ficar com o nosso sinalzinho alerta e de alerta, né? E não se queixar e não reclamar e enxergar mesmo, né? Que realmente. É a mesma coisa você perder, às vezes eu falo, às vezes você perde a rota de um GPS, você reclama, aí quando você for ver, às vezes não foi bem a distração, às vezes foi tudo, né, um livramento do Senhor. Então, em tudo a gente tem que estar alerta, em tudo dar graças ao Senhor, que Ele cuida, né, de cada um de nós. Alguém tem algum pedido de oração, alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário, pedido de oração? Se tiver, a pastora vai orar para encerrar. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Oi, Boa meninas. noite. Oi, Joyce, pode falar. Paz. Paz. Eu, algum tempo atrás, acho que tem uns 6 meses, 3 meses, acho que por aí nessa faixa, eu tinha pedido para a pastora Lu sobre uma colega nossa, uma menina que trabalha comigo, ela tem um problema de rim, né? E aí, o nome dela é Daiane Souza. E hoje a gente ficou sabendo que um dos rins dela parou. Ela foi mandada embora da loja e começou a trabalhar no posto de gasolina, acho que começou a semana passada. E ela está no hospital internada, que um dos rins parou. A gente tinha pedido já, acho que a pastora já, a gente colocou o nome dela, a pastora até colocou o nome da intercessão, do grupo da intercessão, para orar por ela. Eu mandei mensagem para ela hoje, mas ela só visualizou, não sei se foi ela, se foi o esposo, porque ela não me respondeu ainda para saber como que tá, se vai precisar fazer cirurgia, hemodiálise. Amém, amém. Pastora vai anotar, tá anotando? Daniele Souza. Mais alguém tem algum pedido de oração? A Rê, pela sogra Wanda, foi aniversário dela, tá aqui na reunião. Bem-vinda, Wanda. Feliz Gente, aniversário. Desculpa atrapalhar. Acho que a Sueli quer falar. A Sueli? Quer falar, Sueli? Eu acho. Peraí, deixa eu ver. Não Que consigo. assim, é minha mames, mas ela é meio atrapalhada com esse Abre o negócio de microfone. bloquear, desbloquear o microfone. Abre o microfone. Eu não consigo liberar seu microfone. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, tudo bem, minhas meninas? Tudo bem? Uma porta de emprego para uma amiga minha, Vanessa. E meu filho vai viajar semana que vem vai viajar. E eu tô preocupada, negócio de avião, né? Por acontecer essas coisas, eu fico tão preocupada. Tem que vocês orassem pela viagem, que ele vai pro Chile a semana que vem fazer um passeio com a esposa e 6 anos de casado. Amém. A Rê pediu já. Aí a Flávia, oração pela Nora Rose, que também está com problema no rim. A Dani, pela saúde e pela família. Filhos Marcos, Carlos e o esposo, que testou dengue hoje. Núbia, pelo trabalho e ministério. Mais alguém? Já tem o caderninho de oração da Thalita, né, Tata? Orem por mim, irmãs, por favor. Deus abençoe aí, abre minha mente que eu preciso de um sinal. Precisando aí de um sinal. A oração pela gestação e parto da Franciele, pela família da Elisa, e pela mãe, Marli, e a Josefa aqui pelas filhas, Dani e Dalila. Amém. Glória a Deus. Angélica, saúde, filha Heloísa. Bastante pedido de oração por saúde, né? Amém. Pastor, a hora que quiser fazer, fica à vontade. Amém. Vamos orar.
Vamos unir, né, a oração da fé, ela sarará o doente, como diz a palavra, né? Então, vamos fazer uma oração, vamos unir aqui ao poder na oração em concordância. Então, que você concorde, né, com a oração que eu vou fazer aqui, que eu tenho certeza, né, a palavra diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ou que tudo que a gente ligar na terra também é ligado no céu. Então, vamos orar e apresentar esses pedidos, tá? Depois eu vou dar uma lida, assim, na hora que eu estiver orando, para mim não esquecer de ninguém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, agradecer por esse tempo, Pai, com as tuas filhas. Foi o Senhor que preparou, eu te glorifico, eu te exalto, a glória é tua, a honra é tua, tudo é teu, Pai. O Senhor sabe aquilo que cada uma de nós precisamos. Então, Senhor, eu quero apresentar a Ti a cada pedido de oração. Pela saúde, Pai. Eu peço pela saúde, Senhor, da sogra da Wanda. Eu peço pelo aniversário dela também, que o Senhor possa abençoá-la, Pai, nesse novo ciclo, nessa nova estação da vida dela. Eu oro também, Senhor, pela Rose, um pedido de oração por ela, Senhor, por problemas no rim. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Então, nós oramos também pela Dayana, Senhor. Declaramos vida, declaramos, Pai, saúde, como o Senhor Jesus. Por onde andou, Senhor, o Senhor curou. O Senhor libertou, Pai, de toda influência maligna, de toda herança maligna, Senhor. Toque, Espírito Santo. Eu peço também por essa família, Senhor, da Dani, os filhos, o marido, Senhor. Todos testaram dengue, Senhor. Põe as tuas mãos, Jesus. Põe as tuas mãos em cada um. Nós sabemos que não é fácil as dores que esse vírus traz, esse vírus, mas o Senhor pode colocar as tuas mãos sobre eles. O Senhor pode mandar toda a dor embora, todo o mal embora, Pai. Que a imunidade deles, Pai, aumente. Que o sangue deles sejam tocados, Pai, por Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela Núbia, que ela está pedindo oração pelo trabalho, pelo ministério. Toca, Espírito Santo. O Senhor sabe, Pai, o que tua filha vem passando, tua filha tem entristecido o coração dela, tem angustiado. O Senhor sabe, Jesus. Então, tira toda dor, toda angústia, Senhor, na alma, Pai. Eu oro, Senhor, pela Fran, eu oro pela gestação dela, pelo parto, que o Senhor prepare os médicos, a equipe médica, que o Senhor prepare, Pai, um parto rápido, um parto abençoado por Ti. Nós convidamos a presença dos Teus anjos, Pai, para esse momento, que ela possa sentir, Pai, o Senhor com ela em todo o tempo. Eu oro também, Senhor, por essa família, a família da Elisa, pela mãe dela também, Pai, que esteve presente aqui, que ela possa ser tocada por Ti, que ela possa ouvir a Tua voz, escutar, seguir aquilo que o Senhor tem falado, Pai. Oro, Senhor, pela Josefa, pela família, pelas filhas Daniele, pela filha da Lila, Senhor. Toca, Espírito Santo, em cada uma delas. O Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos, na real mesmo, o que nós precisamos. Eu oro também pela saúde da Heloísa, oro pela vida da sobrinha, da Júlia, Antonella, por essa criança preciosa, que o Senhor a ama, e o Senhor tem um propósito de vida nessa criança, Pai. Oro também, Pai, pela Cristiane, que ela está num processo com câncer. O Senhor sabe, Pai, o quanto é difícil, Senhor, para nós, Pai, como seres humanos, ouvir uma notícia dessa. Então, que o Senhor possa estar com ela em todo esse tratamento, que o Senhor pode livrar a vida dela, Pai, que o Senhor pode acrescentar os anos dela, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela saúde, Pai, da Josefa, e também que o Senhor abençoe a cada uma, Senhor, que esteve presente. O Senhor sabe, Pai, talvez aquela que não pediu oração, mas o que ela precisa. O Senhor sabe a cada uma, Pai. O Senhor sabe o que cada uma precisa. E a Tua palavra diz que o Senhor, que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então toca na vida de cada uma. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que elas sejam protegidas, guiadas por Ti. Abençoadas por Ti, Pai. Que elas sejam tocadas, Pai, no íntimo delas, Pai. Aquela que não Te conhece, que elas possam Te conhecer. Conhecer não só de ouvir falar, mas de contigo andar.
Em nome de Jesus, nós saímos e desligamos de tudo aquilo que falamos, Pai, de corpo, alma, espírito, mente, coração, emoção, razão e vontade. Fechamos as portas atrás de nós, entregamos as chaves para o Senhor Jesus. Nos lava com a sua água e com o seu sangue. Nós queremos, Pai, se assentar nas regiões celestiais junto com os anjos, onde Cristo está. Fica conosco, Senhor. Que tenhamos uma noite abençoada por Ti, uma noite de sono, uma noite que venhamos descansar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo. Meninas, Boa boa noite. Amém. noite. Glória a Deus. Beijo. Boa noite, meninas. Muito obrigada.